Olá, Nutris! Eu sou a professora Carol Cavalcante, sou nutricionista, sou preceptora da residência do Hospital Universitário Walter Cantídio e ajudo nutricionistas a serem aprovados em concursos e residências. E vamos a mais essa aula de resolução de questões para ajudarem vocês a ficarem mais perto da aprovação, certo? Vamos lá. Vamos à primeira questão. Assinale a alternativa correta em relação à anemia ferropriva na infância. O ferro está presente nos alimentos sob 3 formas: M, não M e oxalato de ferro. Na verdade, são 2 formas, né? Ferro M, ferro não M. E o que vai diferenciar é a sua absorção, certo? O ferro M, ele é melhor absorvido, tá? Normalmente presente em carnes, tá? Em origem animal. Carne, frango, carne vermelha, frango, peixes, certo? Já o ferro não M, ele também está presente no ovo, certo? Isso cai em prova, tá? E muita gente erra, tá bom? Então, o ferro não M está presente em ovos e vegetais, certo? O principal fator etiológico da anemia ferropriva na infância é a dieta pobre neste nutriente. Correto, esse é o mais correto até agora, certo? Assim como o leite materno, o ferro contido no leite de vaca é altamente biodisponível. Incorreto, o leite de vaca contém o ferro pouco biodisponível, certo? Ele é pouco, ele não é facilmente absorvido, ok? Então, ele é pouco biodisponível. Sua absorção é baixa, cerca de 20%, certo? Em comparação ao leite materno, que é 50%, o leite de vaca é baixo disponível, tem baixa disponibilidade, certo? A absorção do ferro não M é melhor e mais rápida do que o ferro M. Ao contrário, tá? O ferro M é mais rápido a absorção. A suplementação profilática de ferro deve ser realizada para todos os bebês que nasceram a termo, com peso maior ou igual a 2.500 gramas, a partir dos 4 meses de vida. Isso aqui está incorreto, certo? Aqui é a partir do 6º mês de vida, tá? Porém, se esse bebê ele não tem amamentação exclusiva, não tem aleitamento materno exclusivo, pode-se iniciar essa suplementação a partir do 4º mês, certo? Então, o item B é o item mais correto. Então, aqui temos, né, um print para relembrar, certo, do Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Então, aqui temos a orientação quanto à administração de suplementação profilática de sulfato ferroso, certo? Então, crianças de 6 a 24 meses deve-se suplementar 1 miligrama de ferro por quilograma diariamente até completar 24 meses, certo? Gestantes, 40 miligramas de ferro elementar e 400 microgramas de ácido fólico diariamente até o final da gestação. Mulheres no pós-parto e pós-aborto, certo? Isso aqui difere de região para região, certo? Deve-se suplementar 40 miligramas de ferro elementar diariamente até o 3º mês pós-parto e até o 3º mês pós-aborto, certo? Se a criança não estiver com aleitamento materno exclusivo, pode ser realizada a partir do 4º mês, tá? Lembrando que aqui
é o Programa Nacional, né, de Suplementação, certo? Então, conforme o Ministério da Saúde, 2013. Entretanto, ele usa como base a Sociedade Brasileira de Pediatria, que em 2018 lançou uma diretriz, uma guideline, uma nova conduta, certo? Diferindo dessa conduta de 2013, certo? Então, assim, vai depender muito da questão, ok? Então, é importante você saber dessas duas condutas e, conforme a questão, colocar a melhor alternativa, certo? Vamos para a segunda questão. Analise as afirmativas abaixo de acordo com as recomendações da diretriz Braspen de terapia nutricional no paciente com doença renal. Certo? Então, a diretriz Braspen cai demais em provas de concurso, tá? Então, é importante, sim, vocês irem para a prova sabendo dessas diretrizes, tá bom? Então, vamos lá. A recomendação de energia para pacientes com IRA, que é insuficiência renal aguda, certo? É de 20 a 30 quilocaloria por quilograma dia de peso seco ou ideal, em casos de obesidade ou muito baixo peso. Em estresse grave, a recomendação é de 30 a 35 quilocaloria por quilograma dia. Na verdade, em caso de estresse grave, recomenda-se iniciar, né, uma dieta mais hipocalórica e ir progredindo conforme a tolerância, né, e a clínica desse paciente, tá? Então, o recomendado é de 20 a 25 quilocaloria por quilograma dia. A suplementação de glutamina não é indicada para pacientes hipercatabólicos com insuficiência renal aguda. Correto, tá? Então, no geral, imunomoduladores não é recomendado, né? Não tem nenhum consenso que nos traga assim, uma recomendação plausível e segura, tá? Para usar esses imunonutrientes em pacientes renais, certo? Então, no geral, não se recomenda o uso de imunonutrientes, tá bom? Imunomoduladores também, tá? A recomendação de proteínas para pacientes hipercatabólicos com IRA e sem terapia de reposição renal é de 1,3 a 1,5 gramas por quilograma dia. Correto. Na IRA, que ela pode ser reversível, é diferente de uma DRC, que é a doença renal crônica, que provavelmente não pode ser reversível, certo? E normalmente está ali relacionado ao tempo, tá? Então a DRC é acima de 2 ou 3 meses de doença renal, que de fato, né, não é reversível, tá? No DRC já recomenda-se uma dieta mais baixa em proteína, certo? Já no AIRA, que às vezes está relacionada ali com o uso demasiado de antibiótico, ou então com alguma infecção, alguma clínica especial do paciente, a recomendação é aumentar essa ingestão proteica, certo? Devido ao hipercatabolismo desse paciente, tá bom? Então tá correto, certo? A recomendação de proteínas para adultos com DRC grau 3 a 5 é de 0,6 a 0,8 grama por quilograma dia, com um aporte energético adequado, correto. Como eu falei, na DRC, certo? Numa doença mais conservadora, tá? Agora ele podia ainda ter melhorado aqui, que é uma DRC sem diálise, certo? Sem estar com o paciente dialisando, tá? Ele podia ter melhorado essa questão. Se a pessoa fizesse um bom recurso, daria certo, né? Uma anulação. Mas o ideal é que seja uma dieta mais pobre em proteína, tá? Por ser uma doença renal crônica, certo? E nesse caso, a doença renal conservadora, tá bom?
uma terapia conservadora, tá? A ingestão diária recomendada de líquidos para esse paciente em terapia de reposição renal é de 500 ml. E agora ele quer a alternativa correta. Gente, o que diz a diretriz brasileira, né, de terapia nutricional no doente renal é que a reposição de líquido, perdão, a recomendação de líquido, ele está relacionado ao peso interdialítico, certo? Que é aquele peso ganho no pós-diálise até a próxima diálise, tá? Normalmente os pacientes fazem cerca de 3 vezes por semana essa diálise. Então, essa recomendação hídrica tem que estar relacionado com esse ganho de peso interdialítico, tá bom? Mas tem outras recomendações, certo? Até recomendações passadas da Braskem, certo? Que ela recomenda 500 ml, mais a perda diurética, né? Mais a diurese desse paciente, tá bom? Então, o ideal, né? Seguir a nova recomendação que está relacionado ao peso interdialítico, certo? Não deixa muito claro em relação a essa ingestão hídrica, mas o que fala é que está relacionado, tem que se basear essa ingestão hídrica com o peso interdialítico desse paciente, tá? Então, isso aqui está falso conforme a Braskem, a nova Braskem, que se eu não me engano é de 2020, certo? Isso aqui está falso, tá bom? A de 2011, aí ainda falava ali que era 500 ml, né? Mais a diurese, mas a de 2020 já a recomendação está relacionada ao peso interdialítico, tá bom? Então, a correta é a 2, 3 e 4, certo? 2, 3 e 4, item D. Aqui eu deixei o print, né, para revisarem, certo? Isso aqui cai muito em prova, então preciso que revisem, tá bom? É muito importante essa revisão, principalmente antes da prova. E aqui também tem relação à DRC, né? Doença renal crônica 3 e 4, que nós vimos que é 0,6 a 0,8 grama por quilograma dia, tá? Entretanto, se estiver em hemodiálise, 1,2, certo? Então, é uma recomendação aí que não é atual, certo? Normalmente, as outras guidelines, né, as outras diretrizes falam em 1,2, tá bom? Considerando a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica aguda, assinale a alternativa correta em relação ao tratamento nutricional da insuficiência cardíaca. Recomenda-se que indivíduos com insuficiência cardíaca crônica evitem a ingestão excessiva de sódio, níveis maiores de cloreto de sódio por dia, maiores de 7 gramas de cloreto de sódio por dia. Lembrando que a ingestão de cloreto de sódio, que é o sal, é diferente do sódio, certo? Então, cerca de 1 grama de sal tem cerca de 800 miligramas de sódio, tá? É recomendado, sim, que evitem essa ingestão excessiva, certo? E tá correto, até 7 gramas, né? Aliás, até menos de 7 gramas dia, certo? Isso aqui está correto em relação à diretriz brasileira de insuficiência cardíaca. Porém, tem outras diretrizes que recomendam até 6 gramas por dia, tá? Também da Sociedade Brasileira de Cardiologia, certo? Então, vai depender aí da diretriz, tá? E essa recomendação está, sim, correta, tá?
Recomenda-se que indivíduos com insuficiência crônica, insuficiência cardíaca crônica, realizem restrição hídrica. Recomenda-se que os valores de líquidos não ultrapassem 750 ml dia. E no caso de dias quentes, não ultrapassem 750 ml dia, no caso de dias quentes. Isso aqui não deixa claro na diretriz, tá? Em relação à recomendação de ingestão hídrica nesses pacientes com insuficiência cardíaca crônica, certo? Foi visto que quando há uma restrição hídrica, há uma melhora na sobrevida desses pacientes. Porém, eles não dão a recomendação fixa em relação à ingestão hídrica, tá? Recomenda-se que indivíduos com insuficiência cardíaca crônica realizem as suplementações de polivitamínicos contendo cálcio, magnésio, zinco e vitaminas. Tem outra diretriz que também fala que ainda não é recomendado, não é bem estabelecido, né, a recomendação do uso desses suplementos vitamínicos, tá? Mas mesmo nessa outra diretriz, certo? Não se recomenda o uso junto de essas vitaminas, todas essas vitaminas, certo? Recomenda-se que indivíduos com insuficiência cardíaca crônica realizem a suplementação combinada de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, 500 mg dia, e coenzima Q10. Nessa diretriz fala da importância do uso do ômega 3, tá? Mas não recomenda, mas fala que traz benefícios, certo? Não recomenda também uma quantidade e muito menos o uso concomitante com a coenzima Q10, tá? Então, essas recomendações de nutrientes isolados ou combinados não tem nessa diretriz, tá? E, no geral, o máximo em relação às diretrizes, é o uso do ômega 3, cerca de 1 grama dia, certo? E não associado a nenhum outro nutriente, tá bom? Recomenda-se que dietas para perda de peso que ofereçam 11 a 14 quilocalorias por quilograma de peso ideal dia sejam prescritos para indivíduos com insuficiência cardíaca crônica. Também não há consenso fechado em relação aos estudos sobre a formulazinha de bolso, né? Em relação à dieta para perda de peso, tá? Plano alimentar para perda de peso nesses pacientes, tá bom? Aí não tem nenhum consenso sobre isso nessa diretriz, certo? Mas o recomendado é fazer sim uma reeducação alimentar com bons hábitos alimentares e boas escolhas alimentares, tá bom? Então aqui é o item A, certo? Mas lembrando que essa recomendação varia conforme a diretriz. Varia de 6 gramas a 7 gramas dia de sal, tá bom? Analise as afirmativas abaixo, considerando as condutas consensuadas sobre as necessidades nutricionais para pacientes oncológicos, adultos e idosos da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica de 2021. Então vamos lá. O método padrão ouro para estimar as necessidades calóricas de pacientes oncológicos em tratamento clínico é a fórmula de bolso? Errado, certo? O ideal, padrão ouro, é a calorimetria indireta, tá? Então, o ideal é a calorimetria indireta, certo? Aí, devido ao alto custo, não é tão utilizado na prática clínica. Para pacientes oncológicos obesos, em tratamento clínico, a recomendação de energia varia de 11 a 14 quilocalorias por quilograma de peso ideal. Errado. Isso aqui é a recomendação para pacientes críticos e não paciente clínico obeso, tá? Então é crítico obeso, certo?
Para pacientes oncológicos desnutridos em tratamento clínico, a recomendação de energia varia de 30 a 35 quilocalorias de peso ajustado, não é peso atual, certo? A recomendação é para peso atual. Para pacientes oncológicos desnutridos em tratamento clínico, a recomendação de proteína é de 1,2 a 1,5. Correto. Normalmente é uma dieta mais hiperproteica, certo? Para pacientes oncológicos em cuidados paliativos, a recomendação de proteína é de valores inferiores a 1 grama por quilograma dia. Normalmente, para esse tipo de paciente, não tem uma recomendação fixa, certo? Porque prioriza o conforto para esse paciente, tá? Então, não tem uma recomendação fixa, tá? Porque a prioridade é o conforto, certo? Então, se esse paciente não tolera muitos volumes, não tolera grandes quantidades, não tem porque tem uma meta, né? Uma meta ideal, uma quantidade ideal para esse paciente, tá bom? Então, é o item 4, né, que está correto. Então, o item B. Aqui as necessidades nutricionais, né, conforme as diretrizes, tá bom? Para darem mais uma revisada, certo? Não pode ir para a prova sem essas diretrizes, tá? Vamos a mais uma questão. Assinale a alternativa correta em relação à terapia nutricional para indivíduos com cirrose hepática, considerando as recomendações da AESP em 2020. Então, essas recomendações são as mais atuais para paciente com doença hepática, tá? Então, ela vai desde a doença hepática, desde a esteatose hepática até o transplante hepático. Então, tem várias recomendações para essa doença, tá bom? É recomendado que pacientes com cirrose suplementem rotineiramente 1 grama de ômega 3 dia. Não tem nenhum consenso fechado em relação a essa suplementação em pacientes cirróticos, tá? Entretanto, foi visto sim benefícios de ômega 3, né, da suplementação de ômega 3 em pacientes com doença hepática, tá? Mas não tem nada fechado em relação à gramagem para esses pacientes. Considerando o efeito catabólico associado à cirrose, recomenda-se dietas hipercalóricas para todos os indivíduos com cirrose, independente da classificação do estado nutricional pelo IMC. Errado, certo? Vai depender sim do IMC e do estado desse paciente, se ele está ou não no estresse elevado ou não, certo? Vai depender do estresse e do IMC desse paciente. A ingestão de proteína não deve ser restringida em indivíduos com cirrose e encefalopatia hepática, pois aumentaria o catabolismo proteico. Isso aqui está correto, certo? Porque o paciente cirrótico, ele é muito hipercatabólico. Ele logo depleta demais a massa magra desse paciente, além de ter, né, uma hipoalbuminemia, tá? Que piora mais ainda o quadro desse paciente, aumentando o edema, aumentando a ascite, que eleva a taxa metabólica, e então piora mais ainda essa depressão de massa muscular e massa gordurosa desse paciente, tá? Então isso aqui tá assim correto. Não é mais que não tem mais essa recomendação em relação à restrição de proteína em casos de encefalopatia hepática. A dieta via oral de indivíduos com cirrose, que estão desnutridos e com depressão muscular, deve oferecer entre 35 a 45 quilocalorias por quilograma de peso ideal e 1,5 a 2 gramas por quilograma dia. Pode sim chegar até 2 gramas, tá? De proteína. Entretanto, é de 30 a 35 de peso atual para esses pacientes, tá bom? O uso de aminoácidos de cadeia ramificada deve ser desincentivado em pacientes com cirrose,
visto o elevado risco de desencadear encefalopatia hepática. Errado, tá? Aqui ele quis dizer, né? O correto seria aminoácido de cadeia aromática, certo? Ácido de cadeia ramificada é sim benéfico para esse tipo de paciente, tá? Então temos aqui os pacientes em relação ao estado nutricional do paciente, tá? E a quantidade de proteína e de energia para esse paciente, certo? Pacientes desnutridos, 30 a 35 quilocaloria por quilograma dia, tá? E de proteína pode sim chegar a 2 a 2,5, mas para paciente obeso, em relação a peso ideal dia para o paciente obeso, certo? Então, vou deixar aqui para vocês revisarem essa recomendação que é bastante importante, tá? Para prova, certo? Então, deixa aqui o print dessa aula para vocês revisarem. Então, vamos a mais uma questão. Assinale a alternativa correta em relação ao fator de correção dos alimentos. O coeficiente do fator de correção sempre será menor ou igual a 1. Incorreto, tá? Pode sim ser maior que 1, certo? Vai depender ali das aparas desse alimento, certo? E assim, gente, fator de correção cai demais em provas de concurso, tá? Você não pode sair de casa sem saber sobre o fator de correção, tá? Que nada mais é do que um indicador que evita desperdícios, né, em relação à retirada das aparas dos alimentos, tá? Então ele tem mais essa função de evitar esse desperdício e também para você planejar, programar a compra, né, dos alimentos in natura ali ainda com as aparas, certo? Então, o coeficiente do fator de correção sempre será menor ou igual a 1? Incorreto, pode ser sim maior que 1, tá? O fator de correção corrige a variação do peso que o alimento apresenta decorrente da etapa de cocção. O fator de correção corrige a variação de peso que o alimento apresenta. Não é na etapa de cocção, e sim da retirada das aparas, tá? Do pré-preparo desse alimento. O fator de correção corresponde ao coeficiente obtido pela razão entre o peso do alimento cozido e o peso líquido do alimento? Não se trata de alimento cozido, certo? E sim ainda do alimento cru. Os fatores de correção do abacaxi, da maçã e da banana prata são respectivamente 0,89, 0,94, 0,90. O do abacaxi é maior do que 1, certo, gente? E normalmente, quando tem essas questões assim, normalmente ela está incorreta, tá? Porque, teoricamente, isso aqui varia demais de autor para autor, né? E é muito, eu diria até um pouco antiético se cobrar isso de um candidato, tá? Devido realmente à variação que há, pode ter variação até entre unidades, tá bom? Então, normalmente, quando vem questões assim, é incorreto, tá? Normalmente, eu não digo sempre, tá? Porque vai que, né? Mas normalmente é incorreto, tá bom? O fator de correção e o índice de conversão de alimentos são indicadores para dimensionar a compra, o custo e o rendimento dos alimentos e preparações. Correto, certo? Item E. Então, aqui temos o indicador das partes comestíveis, né? E o fator de correção, tá? Temos aqui mais uma vez PB sobre PL, que é o fator de correção. O fator de correção é esse índice, né? Um indicador, perdão, é esse indicador que o seu cálculo é o fator de correção usando PB sobre PL, peso bruto dividido pelo PL, que vai dar então o fator de correção. E aqui
fala-se, né, que é um indicador adimensional que depois de determinado valor não deve ser acompanhado de nenhuma unidade. Então, aqui normalmente vai ser grama, grama, mas depois de realizado o cálculo é um indicador. Então, não tem ali unidade, né, de medida, certo? E é um indicador que popularmente é conhecido como fator de correção. E o nome é indicador de partes comestíveis. E sua intenção é prever as perdas inevitáveis ocorridas no pré-preparo, quando os alimentos são limpos, tais como folhas murchas, queimadas, cimentos, sujidades, descascados como a cascas e talos, desossados como os ossos e cortados como aparas, certo? Então, só está atento que pode vir como indicador de partes comestíveis, tá? Indicador de partes comestíveis ou fator de correção são duas nomenclaturas que pode vir na prova, tá? Vamos a mais uma questão. Analise as afirmativas abaixo em relação às técnicas de higienização. Só mais uma. Todo utensílio que entra em contato com o alimento deve passar por rigorosa desinfecção logo após o uso. Na verdade, ele tem que passar por uma higienização, certo? A limpeza corresponde à remoção de sujidades e redução de carga microbiana de utensílios e equipamentos. Correto, aqui são os conceitos, tá? Da RDC 216, tá bom? A desinfecção corresponde à operação de redução por método físico e ou agente químico do número de micro-organismos a um nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. Correto. Desinfecção tem que lembrar de micro-organismo, certo? Isso é um bizuzinho para você não se confundir, tá bom? Equipamentos e utensílios deverão ser guardados, limpos apenas depois. Equipamentos e utensílios deverão ser guardados apenas depois de totalmente secos, ao ar, em armários adequadamente vedados e limpos, e após a limpeza. Ele pode ser seco com papel toalha, certo? A sanitização corresponde ao tratamento destinado à desinfecção das superfícies de trabalho utilizadas para o preparo de alimentos. Correto, certo? Tem até a proporção correta do hipoclorito de sódio, tá? Para uso em bancadas e superfícies, certo? Então, o que está correto aqui é o item 2, o item 3 e o item 5. Item D. Vamos a mais uma questão. Em relação às boas práticas para o serviço de alimentação, considerando a RDC 216 de 2004, analise as afirmativas abaixo sobre manipuladores de alimentos. Os manipuladores não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento durante o desempenho das atividades. Correto, certo? O ideal é eles não ficarem falando, nem tossindo, nem cantando, tá? Desnecessariamente, tá bom? A fim de não contaminar o alimento. Os manipuladores devem usar cabelos presos e protegidos por redes, toucas ou outro acessório apropriado para esse fim, não sendo permitido o uso de barba. As unhas devem estar
curtas e sem esmaltes ou base. E durante a manipulação devem ser retirados todos os objetos de adorno pessoal e a maquiagem. Correto. Certo? A fim também de não contaminar o alimento, tá? Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados e capacitados periodicamente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação. Correto, tudo tem que ser documentado também, tá? Guardado por um certo período, tá bom? Os manipuladores devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados limpos. Os uniformes devem ser trocados no mínimo a cada 2 dias. Errado, ele tem que ser trocado diariamente, tá? Cai demais esse item em prova, tá bom? Então tem que ser diariamente. Os manipuladores que apresentam lesões ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. Correto, né? Também a fim de evitar qualquer contaminante nesse alimento, tá? Então, tudo está relacionado a evitar contaminantes desses alimentos, certo? Então, só é usar essa lógica que consegue se sair bem desse tipo de questão, tá bom? Então, o único errado é o item 4, certo? Então, aqui é o item C. Vamos a mais uma questão da RDC. As áreas internas e externas do estabelecimento devem estar livres de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente, não sendo permitida a presença de animais. Correto, certo? As instalações devem ser abastecidas de água corrente e dispor de conexões com redes de esgoto ou fossa séptica. É vedada a presença de ralos na área de preparação de alimentos. Incorreto, tá? Deve sim ter ralos para evitar o acúmulo de água nesses ambientes e então evitar acidentes de trabalho, certo? Então, sim, tem que ter ralos, né? De uma forma que tenha uma inclinação ideal daquele piso para então escoar toda a água, certo? Então, isso aqui está incorreto. A ventilação deve garantir a renovação do ar e a manutenção do ambiente livre de fungos, gases, fumaças, pós, partículas em suspensão, condensação de vapores, dentre outros, que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do alimento. A ventilação deve ser adequadamente garantida a partir da instalação de ventiladores de teto. Isso aqui está errado, porque não pode incidir vento diretamente no alimento, certo? O ideal é que também tenham aberturas, mas com a tela apropriada para que haja essa ventilação, que tenham exaustores, certo? Instalados corretamente para que tire qualquer vapor e tenha essa troca de ar de forma correta nesse ambiente, tá? De manipulação. Então, isso aqui está incorreto, tá bom? As instalações sanitárias dos vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios. Devem ser mantidos organizados e em adequado estado de conservação. Isso aqui está correto. As portas externas
devem ser dotadas, sim, de fechamento automático. Correto também, que é para evitar com que o manipulador segure a porta e então venha a se contaminar e levar contaminante para o alimento. Devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos na área de manipulação em posições estratégicas em relação ao fluxo de preparo dos alimentos em números suficientes, de modo a atender toda a área de preparação. Os lavatórios devem possuir sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalha de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro de secagem das mãos, assim como coletor de papel acionado sem contato manual. Isso aqui é bem importante, tá? Coletor de papel não pode ser acionado em contato manual, tá? Existem até pias que nem precisam de contato manual mais, tá? Então, isso aqui está, assim, correto. Então, é o item 1, 4 e 5, item D, certo? Vamos a mais uma questão. Analise as afirmativas abaixo em relação à terapia nutricional enteral. As sondas nasojejunal ou pós-pilórica devem ser utilizadas quando o paciente pediátrico não tiver capacidade de alimentação via oral e ou o trato gastrointestinal estiver não funcionante. Isso aqui está incorreto, tá? Não se deve utilizar alimento enteral se o trato gastrointestinal não está funcionante, tá? É incompatível, certo? Sempre que for optar pela nutrição enteral, o trato gastrointestinal desse paciente tem que estar funcionante, tá? Se não estiver funcionante ou não puder utilizá-lo, vai para a NPT, que é a nutrição parenteral, certo? As vias pós-pilóricas, que devem ser utilizadas em pacientes pediátricos, os quais os reflexos protetores das vias aéreas estão prejudicados e quando há retardo no esvaziamento gástrico, situações em que existe maior probabilidade de broncoaspiração. A via pós-pilórica deve ser utilizada em pacientes pediátricos nos quais os reflexos protetores das vias aéreas estão prejudicados e quando há retardo no esvaziamento gástrico, situações que exigem maior probabilidade de broncoaspiração. Sim, porque a via pós-pilórica é justamente para evitar com que haja uma broncoaspiração devido a um refluxo, né, do trato gastrointestinal, tá? Então, para evitar e realmente fazer com que haja uma proteção das vias respiratórias desse paciente, o ideal seria a pós-pilórica, sim, tá? Sempre quando há vômitos, há refluxo, o ideal é a via pós-pilórica. A gastrostomia ou a jejunostomia em pacientes pediátricos é indicada quando o uso da sonda se prolongar por período superior a 20 dias. Não, é superior a 2 meses, certo? É um pouquinho além aí do recomendado para paciente adulto, lógico que a depender, né, da guideline, então a depender do autor, certo? Mas normalmente é 2 meses, tá? Em relação às fórmulas enterais, como não existem fórmulas específicas para prematuro, deve-se avaliar criteriosamente os produtos oferecidos para esse grupo, dando preferência para aqueles que são isentas de lactose, sacarose e são elementares. Incorreto. Existem sim hoje no mercado fórmulas específicas para pacientes prematuros, sim, tá? Pacientes pré-termo, tá? A via de administração da nutrição enteral determina a escolha da dieta. A via oral permite a utilização de qualquer dieta desde que a função do trato gastrointestinal esteja preservada.
A utilização de sondas nasogástricas ou pós-pilóricas implicam a necessidade de respeitar características específicas do processo digestivo e absortivo. Correto, certo? Porque vai estimular, né, o funcionamento do trato gastrointestinal, tá? Então, item que é 2 e 5, certo? São os corretos, tá bom? Então, gente, por hoje é isso, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, comentem. Comentem também se houver alguma dúvida, tá? Deixem aí o like de vocês, se inscrevam no canal, certo? Para ficar recebendo essas aulas, que é super importante, vai ajudar demais vocês a alcançarem mais rápido a aprovação, certo? Seja em residência, seja em concursos, tá bom? Então, estou aqui para ajudar vocês, tá? E peço sim o like de vocês, que vai ajudar a me incentivar a fazer mais aulas, tá? Que aí eu vou saber se vocês estão ou não gostando desse tipo de conteúdo, tá bom? E me encontrem também lá no @foco.nutricão.concurso, lá no Instagram, certo? Então, um abraço, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!